revascularizado. Contraindicação absoluta para utilizar os métodos combinados. Contraindicação absoluta. Em relação aos métodos só de progesterona, só de progestagênio, você pode iniciar uma pílula de progestagênio e se ela responder bem, ótimo. Agora, se ela estiver utilizando uma pílula de progestagênio e desenvolver um infarto agudo miocárdico, é contraindicação 3, você não pode continuar. Ok? Tanto com a pílula de progestagênio quanto com o implante. Agora, olha para o medroxiprogesterona. É o perfil do progestagênio. Não é via de administração. Vocês poderiam falar, não, é por conta da via de administração. Não é via de administração, porque aqui ó, o implante também não é via oral. E muda o perfil, ó. Muda o perfil. Aqui é critério 3. Então, a opção é iniciar uma pílula só de progestagênio ou implante. Próximo. Em relação à doença cardíaca valvular, ela tem insuficiência mitral leve. Não é contraindicação para utilizar quando ela não é complicada. Agora, quando ela é complicada, com hipertensão, risco de fibrilação, contraindicação absoluta para utilizar os métodos combinados por conta do tromboembolismo, que o componente estrogênico aumenta o risco de tromboembolismo, mas não é contraindicação para utilizar os métodos de progestagênio. E não é também contraindicação a utilizar dispositivo intrauterino. Então, lesão valvular, insuficiência mitral, outra lesão, não é contraindicação. Qual que é o senão? Na hora de inserir, tem que fazer uma antibiótico, profilaxia, para endocardite bacteriana. É a única ressalva que tem. Não é contraindicação. Tem que ter o cuidado na inserção, porque a inserção, como você manipula o colo do útero, que pode estar contaminado, que é riquíssimo em bactérias, você pode fazer uma bacteremia, e essa bacteremia pode, numa condição de lesão valvular, aumentar o risco de ter uma endocardite bacteriana. Então, nesses casos, tem que fazer o antibiótico profilaxia. Próximo. E essa paciente, ela tem múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular. Tem mais de 35 anos, ela é diabética, e ela já tem um antecedente. Então é critério 3 e 4 para utilizar os métodos que tem combinados. Método só de progestagênio, critério 2, medroxyprogesterona, critério 3. Por conta do tipo de progestagênio. Próximo. Aqui eu vou aproveitar a oportunidade de falar de fenômeno tromboembólico, que é uma condição que a gente vê muito no consultório hoje em dia. O paciente vai no consultório porque o angiologista está contraindicando o uso de métodos hormonais, né? E o que os critérios de elegibilidade dizem em relação à trombose venosa profunda e embolia pulmonar? Se ela tem um histórico pessoal de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, o critério 4 é a utilização de métodos combinados. Critério 4. Mesmo os métodos não orais. Mesmo os métodos não orais. E é critério 2 para a utilização dos métodos só de progestogênio. Se ela tem trombose venosa profunda e embolia pulmonar atual, logicamente, critério 4 para os métodos combinados e critério 3 para os métodos só de progestagênio. Não deve utilizar. Se ela tem antecedentes familiares, isso é muito comum no consultório. Vai lá porque a irmã ou um parente próximo teve uma trombose e o angiologista falou que ninguém da família pode utilizar. É critério 2 para utilizar os métodos combinados, não é contraindicação. E é critério 1 para utilizar os métodos só de progestagênio. E se ela vai fazer cirurgia de grande porte, aí dependendo do tamanho da cirurgia, é critério 4 para utilizar os métodos combinados e critério 2 e 1 para utilizar os métodos só de progestagênio. Então, se tem uma paciente no consultório que tem uma história de antecedente familiar de tromboembolia, ou se tem uma história pessoal de tromboembolia que foi tratada no passado, e ela quer anticoncepção, você está autorizado a utilizar métodos só de progestagênio. Embora vai ser difícil convencer o angiologista, vai ser difícil convencer o hematologista, porque eles acham que o hormônio é tudo igual. Tudo igual, tudo vai aumentar o risco. Até para colocar um sistema de triglicérides de levonorgestrel é difícil. Só que, com essa ferramenta que nós temos facilidade para discutir com os colegas, com o angiologista, com o hematologista. E nós podemos utilizar esse trabalho na discussão para chegar à melhor opção. Próximo. Então, sempre utilizar isso. Se é paciente que tem uma mutação trombogênica conhecida, é critério 4 para utilizar os métodos combinados e critério 2 para utilizar os métodos só de progestagênio.
Então é uma paciente que fala, olha, minha irmã teve trombose, eu fiz o exame e tenho o fator 5 de Leydig positivo. Eu tenho mutação no fator 5. E meu angiologista falou que eu não posso usar anticoncepcional. Vai chegar lá dizendo que tem que usar outro método que não seja hormonal. E vocês podem utilizar um método só de prestagênio, aí tem que discutir com o angiologista. E olha só, volta só um pouquinho. Veias varicosas não é contraindicação para utilizar nenhum método hormonal, hein, gente? Embora a gente vai ver muito isso também. Angiologistas falar que não pode usar porque tem muitas varizes. Não é contraindicação, baseado nesse trabalho, que é um trabalho muito sério da Organização Mundial de Saúde. Próximo. Essa é outra paciente, 38 anos, solteira, magra, muito preocupada com o peso. Tabagista, 30 cigarros por dia. 38 anos, fuma 30 cigarros por dia. É indigesta, apresenta menstruações abundantes que dificultam suas atividades. Gostaria de não menstruar ou que a quantidade de sacramento fosse reduzida em método anticoncepcional. Próximo. Qual que é a melhor opção? O uso anticoncepcional combinado, o uso contínuo para ela não menstruar, seria uma opção para não menstruar. Mas ela é tabagista com mais de 35 anos, fuma 30 cigarros por dia. Dildicop, ela tem já fluxo abundante e quer diminuir o fluxo. Injetável mensal, não vai fazer ela ficar em amenorreia. Injetável trimestral, pode fazer ela ficar em amenorreia. Pode fazer ela ficar em amenorreia. E a pílula só de prestagênio. Qual que seria o senão em relação ao trimestral? Peso. Muito preocupado com o peso e ele, pelo perfil dele, pode fazer ganhar mais peso. Próximo. Então, próximo. Aqui, olha, em relação ao anticoncepcional hormonal oral combinado e tabagismo. Isso aqui é risco de infarto agudo do miocárdio. Risco de infarto agudo do miocárdio. Quando não fuma, não é tabagista, não é usuário antigo, usuário atual. Se ela fuma menos de 15 cigarros por dia, se ela é usuária de anticoncepcional, aumenta o risco. Se ela fuma mais do que 15 cigarros por dia e é usuária atual de anticoncepcional hormonal oral combinado, olha o aumento de risco para infarto agudo. Próximo. Por isso, mulheres que fumam por mais de 35 anos, principalmente se fumar mais do que 15 cigarros por dia, contraindicação absoluta para utilizar os métodos combinados. Aqui, se ela mais de 35 anos fuma menos de 15 cigarros por dia, é critério 3 para o anel, o adesivo e o oral, mas é critério 2 para o injetável combinado. Por quê?